Namastê, Librianos de Sol e Ascendente, aqui é a Bia trazendo para vocês a sua mandala astrológica para 2024. Eu vou explicar para vocês como funcionam essas mandalas que eu faço no fim do ano. Eu tenho aqui os arcanos maiores do tarô. Eu vou montar aqui na mesa uma mandala com as 12 casas astrológicas. E eu vou também tirar uma 13ª carta, que vai ser o seu regente. E esse regente vai trazer uma mensagem ao final do vídeo. Eu preferi fazer dessa forma porque, do contrário, eu teria que produzir 24 vídeos para entregar para vocês em curto prazo. Eu aconselho que você dê preferência ao seu signo ascendente, tá? O signo solar ele vai ser um complemento. Só assista ao seu signo solar se você não souber o seu ascendente. Se você não tiver a hora de nascimento correta. Eu recomendo o site astro.com. Para mim, ele é o melhor site gratuito de astrologia. Você pode fazer o cálculo e o desenho do seu mapa lá. É interessante de ter, se você gosta de acompanhar conteúdo astrológico. Então, aí você vai saber o seu ascendente certinho, tá? Eu vou montar ela toda aqui e vou mostrando para vocês carta por carta a cada casa, tá? Então, vamos lá. Libra, Sol e Ascendente, a mandala astrológica de 2024. Um, dois, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí eu tenho aqui o regente, a 13ª carta, que eu vou deixar aqui na mesa. Não virei. Eu vou virar toda a mandala, eu gosto de ver ela toda, para ter uma noção do todo quando eu estiver lendo. E aí eu vou mostrar para vocês casa por casa. Para quem nunca viu esses meus vídeos de fim de ano, não se preocupe, tá? Porque eu vou explicar casa por casa o que significa cada uma. Através da mandala, a gente tem como fazer um panorama assim muito bom e muito abrangente de diversos temas, tá? Então, vamos lá. Para começar, você tem o Sol na casa 1. A casa 1 é o ascendente. Ela tem a energia do ascendente. O que é o ascendente? O ascendente é aquela vibração que nos leva para a vida. Ele nos faz nascer de um ponto de vista astrológico. E além disso, né, de trazer você para a vida, o ascendente tem como função empurrar, né, você para a sua evolução durante toda a sua vida. E aqui nessa nossa lógica aqui da mandala, a casa 1, ela vai levar toda a mandala. Ela é um dos pontos mais importantes. Vai ter um outro ponto que eu vou chamar a atenção também depois. Mas para começar, né, vamos chamar a atenção aqui para casa 1. Tem um significado também envolvendo a aparência e o corpo físico. Aparência também num sentido de personalidade, ego. Aquela máscara que nós vestimos para poder estar em sociedade. Uma máscara que é necessária, mas que muitas vezes não corresponde ao verdadeiro eu. Então, às vezes, tem um conflito entre quem você sabe que você é e quem as outras pessoas enxergam. E esses conflitos, eles só são dissolvidos, resolvidos, enfim, quando a pessoa te conhece mais intimamente. Então, quer dizer, não é qualquer um
que vai ver a sua essência, tá? E aí, vocês podem se questionar assim, mas então por que se tem esse significado você tá pedindo pra gente ver o ascendente? Porque através do ascendente você tem as posições, né, das casas astrológicas, você tem ali determinadas vibrações. Como eu estou fazendo uma leitura geral, é a maneira que eu consigo de chegar mais perto da realidade, porque eu não tenho os mapas de cada um de vocês, tá? Então, para fazer uma leitura assim para tanta gente, partir desse ponto, usar essa técnica, pedir para vocês confiarem e assistirem o ascendente é o que eu consigo fazer. E aqui para vocês, dá para entender que essa questão da aparência física, que é tão cara para Libra, cara para o seu regente também, para Vênus. A Vênus, ela tá aqui na mandala, tá? Já vai aparecer. Essa questão que eu tô trazendo aqui, essa disputa entre a essência e o ego, vai ser muito importante durante o ano inteiro. Toma cuidado para que esse conflito que eu estou descrevendo, que é um conflito que acontece com todos, mas que para você vai ser uma pedra no sapato, porque vai ter essa questão de você sentir que as pessoas não estão te enxergando como você é de fato. E você gostaria muito, né, que mais e mais pessoas te enxergassem como você é de fato. Agora, vale algumas reflexões, porque eu já estou trazendo os questionamentos que vocês vão se fazer. Será que você precisa realmente que todas as pessoas vejam quem você é? Isso vai depender muito, inclusive, da sua profissão, da sua área. Se você for uma pessoa que se expõe, se você for uma pessoa que precisa dessa exposição, aí dá para, né, você entrar, né, aprofundar mais nesse questionamento interno. Mas para a maioria, e se essa questão da exposição não for assim tão importante para você, uma forma de você contornar, porque as pessoas enxergam o que elas querem. As pessoas enxergam a realidade a partir dos próprios filtros. E aí, se você fica muito à mercê do que você acha que os outros estão entendendo a seu respeito, você vai deixar de fazer aquilo que interessa. Então, o mais importante de tudo é você preservar o seu bem-estar. E com bem-estar, vamos colocar aí o pacote inteiro: espiritual, mental, emocional e físico. Ninguém paga as suas contas, salvo algumas exceções aí que de repente você tem alguém que pague as suas contas, que também não é demérito. Mas vocês estão entendendo, eu estou usando uma expressão, né, um jeito de falar. Ninguém paga as suas contas. Você é dona do próprio nariz. E vai ter aí também, né? Eu tô trazendo aqui vários pontos que vão ser conflitos, ok? Eu não tô falando as coisas à toa. São as reflexões que vocês vão se fazer. Até isso que eu tô dizendo. Ninguém paga as minhas contas. Ou, se alguém paga, entrar em alguma crise. Mas aí, e a minha identidade, como fica? Eu quero ser uma pessoa mais independente, e por aí afora. N questionamentos. Mas para começar, já começamos, mas vamos dizer assim, para pegar a energia mais preponderante, que vai servir para todos e que aí eu acho que de fato vai fazer você caminhar na vida, pela vida com mais graça, é
isso que eu tô chamando aqui de preservação do seu bem-estar. Você vai ter que cuidar para estar bem, se sentindo bem em todos os níveis, se sentindo bem na própria pele. A começar se sentindo bem com quem você é, essa sua essência, porque é o Sol que tá aqui, tá? E independente de você ser Sol em Libra ou ascendente Libra, essa energia do Sol está aqui. A sua essência. O Sol dentro da astrologia, ele também tem a ver com o ego? Também tem a ver com o ego. É o que a gente pode chamar de eu maior e o pequeno eu. A mente inferior, a mente superior. Existem formas de você vivenciar uma mesma energia. Você vivenciar uma energia de uma maneira mais aprofundada. E aí, ao invés de você comprar briga com as pessoas, viver conflitos internos, como é que você faz para evitar esse tipo de coisa? Você vai preservar o seu bem-estar. Seu bem-estar, ele tem que ser a coisa mais importante do seu ano. Mesmo que você precise, em alguns momentos, se tornar uma pessoa egoísta, se tornar uma pessoa que pode até ser acusada de ser autocentrada, tá? Você tá precisando disso, ok? Quando a gente chegar na casa 6, né, que eu já sei quem é que tá na casa 6, quando a gente chegar na casa 6, eu vou explicar para vocês de uma outra forma, com um outro entendimento. Mas um entendimento não anula o outro, tá? As coisas se cruzam. A mandala, ela é toda interdependente. Uma casa está conectada à outra. E as questões de uma podem aparecer em outra. As casas dentro da astrologia são palcos. E dentro de uma visão mais mundana é o que a gente diz áreas, né? Que aí quando a pessoa vem, por exemplo, fala comigo para fazer uma leitura particular, eu queria saber do financeiro, eu queria saber do amoroso, é o que as pessoas perguntam, né? Na maior parte das vezes. O assunto, né? Os seus assuntos, os assuntos da Vênus, né? São os grandes assuntos. E aí, o que é isso, né? A gente tem casas para falar desses assuntos, então são os palcos. Agora, no grande palco da vida, você tem que ser o protagonista. Essa é a questão. E aí você vai sentir mais ou menos facilidade de acordo com as suas questões pessoais. Mas você tem que brilhar em 24. Eu vou falar uma frase meio maluca. Você tem que ser a sua própria pessoa. Pessoa aqui num sentido de personalidade. Agora, a personalidade, que a gente pode entender também como ego, ela está a serviço de algo maior. Ela está a serviço da sua essência. Como que você vai viver isso? Isso vai depender também do teu estado de consciência. Porque a gente tem no planeta pessoas com vários estados de consciência. Vários níveis, vários degraus. A gente está caminhando para um nivelamento? Sim. E eu espero que esse nivelamento não seja para baixo, né? Mas, a princípio, por enquanto, cada um é dono da própria consciência. E você tem que funcionar muito a partir de um ponto de vista que você é dono de tudo aquilo que você faz. Você tem consciência das suas atitudes, tá? Então, você tem que ser esse sol brilhando. Você tem que ser visto. E aí eu tava dizendo, você trabalha com algo que você precisa de exposição, quer dizer, mais ainda. Não quer dizer que se você trabalha em algo que não precise de tanta exposição, que você tem que ficar aquela pessoa que vive escondida. Não. Então tem essa relação com autoestima, a autoimagem, autoconfiança, poder pessoal.
Você sentir que você está bem em todos os níveis. Então, a sua prioridade é essa, e dá para dizer que a sua prioridade é você. Mas como em Libra, dentro do zodíaco natural, a gente já começa a se voltar para o outro, a gente sai do nosso umbigo, sai aí das relações imediatas, a gente começa também a ter conflitos. Então, é possível que você tenha embates com outras pessoas, mas quem tem que preponderar é a sua energia, tá? Eu vou deixar o Sol aqui, eu vou fazer referência a ele outras vezes, porque é uma casa importante. Na casa 2 vocês têm o eremita. A casa 2 é a casa dos valores internos. Ela é uma casa também do seu regente, porque é a casa de Touro, né? Touro rege. Vênus rege Touro e Libra. E dentro desse conceito venusiano aqui, a casa 2 ela está mais conectada à questão financeira, dinheiro, né? Os valores internos eles podem ser muito mais do que dinheiro, mas dinheiro é a forma como nós vivenciamos a energia de troca, né? A questão do dinheiro é uma convenção, nós podemos trocar de outras tantas formas, já trocamos de outras tantas formas nesse planeta e isso é mutável, né? Não é uma coisa estanque. Agora, um ponto de vista que é razoavelmente estanque na casa 2 é o fato de que aqui a gente lida com o que nos afeta diretamente. Porque se você pensa, por exemplo, em termos de finanças, aqui é aquele tipo de dinheiro que você sabe que vai cair na sua conta, salário, por exemplo. Você confia, é a casa de Touro, precisa ter uma segurança material. A segurança material tem que estar garantida aqui. Aí você tem o eremita. Cara, o eremita é um personagem muito interessante de ter aqui. Me leva a questões que eu vou procurar traduzir para vocês, porque são questões que vocês vão se fazer. Eu tava naquela brincadeira do ninguém paga as minhas contas, aí vem aqui o eremita. O eremita pode ser muitíssimo bem alguém que paga as suas contas, sim, tá? Como eu falei, nenhum demérito com relação a isso, são opções, são escolhas. Não que você vá buscar por isso, mas tem aqui uma mudança de ponto de vista. Porque quem é o eremita? O eremita fundamentalmente é a nossa parte sábia. Eu faço uma relação muito profunda dele com o nosso eu sou, com os nossos guias, os nossos mentores, os nossos mestres, tá? Ele é aquele que vai na frente levando a lanterna, levando a luz da consciência. Número 1, você vai precisar de uma relação mais consciente com o seu dinheiro. Você vai precisar de uma relação mais consciente também com todas as pessoas que estejam envolvidas no dinheiro chegar até você. Então aqui, se você depende da família, questões com a família. Se você depende de um cônjuge, questões com o cônjuge. Se você depende, obviamente, de um chefe, né? Então, vamos botar aqui, tirando todo mundo que não é autônomo e empreendedor, você vai ter questões com essas figuras que estão envolvidas aí nesse dinheiro que está nas suas mãos. Inclusive, essa coisa que eu falei, de brincadeira, mas que não é brincadeira.
ninguém paga as minhas contas, porque você pode entrar aí num lance, aí, um conflito interno de você querer contribuir. Perfeito, não tem, né? Como eu falei, não tem demérito nenhum, é o que funcionar melhor para você. Mas, se você depende de alguém, por que eu excluí autônomo e empreendedor? Porque autônomo e empreendedor trabalha muito mais com a outra casa, com a casa oposta, que é a 8. E aí depois a gente vai falar disso mais especificamente. Mas é engraçado porque aqui a 2 já está funcionando com essa energia. Na verdade, nós somos interdependentes, né? Não existe essa coisa de ser verdadeiramente independente. Na verdade, quando as pessoas pedem por independência, em especial aqui na 2, a independência financeira, na verdade, elas não querem ninguém aqui apitando no ouvido, dizendo o que ela tem que fazer. Só que por várias circunstâncias, vocês vão ouvir alguém apitando no ouvido. Vou pegar um exemplo clássico, gente. Vou pegar uma coisa bem clichêzona. Uma mulher que depende financeiramente do marido, né? E aí o marido chegando e aqui no ouvido querendo determinar o que ela vai adquirir ou não. Isso é um clássico. E aí são N situações, e as situações não tão clássicas, aí você vai ter que adaptar para o seu cotidiano, mas essa figura do eremita eu estou vendo como uma figura externa. Eu não estou vendo como você. Mas se você desejar que seja você, aí vem o pulo do gato. Você vai precisar se tornar uma pessoa mais sábia na hora de lidar com as suas finanças. Você vai precisar ser uma pessoa que usa o seu dinheiro com inteligência. Venha o seu dinheiro de onde vier. Porque para a maioria tem alguém que manda, tá? Tem alguém que manda. A pessoa é concursada. Quem é que manda? O Estado. Sem o Estado, ela não tem o dinheiro dela. Tem sempre alguém que manda, tá? Como eu falei, tirando se você for empreendedor ou autônomo. Que aí você é o chefe, tá? Aí são outras circunstâncias, mas já tem alguém que é você mesmo que manda em você, né? Mas aqui eu tô pensando assim, tem uma figura ou uma estrutura externa a você que manda, tá? E aí você tendo conflitos sérios com essa pessoa ou com essa instituição, por exemplo. E isso, inclusive, forçando você a, de repente eu tenho que vivenciar essa minha casa 2 de um jeito diferente, porque aí os meus valores internos não estão sendo ouvidos. Eu tenho que ouvir aí alguém que pode ter outros interesses diferentes dos meus. E aqui tem um aceno para aqueles de vocês em situações assim, que essa figura tem uma diferença de idade muito grande com relação a você. Então, é um patrão que tem uma diferença de idade muito grande, um marido que tem marido ou esposa que tem uma diferença de idade muito grande, você sustentado pelos avós, coisas assim, tá? No caso de uma instituição muito antiga, né? Que tem anos ali de estrada, tem um certo disparate entre você e a pessoa ou instituição. Se esse não é... se isso tudo que eu estou descrevendo não é a sua situação atual, não corresponde,
De qualquer maneira, você vai precisar viver mais sabiamente a sua casa 2, tá? Tenta adaptar. O vídeo deu uma falha aqui. Mas eu tava dizendo o seguinte, eu vou recapitular. Tá vendo? Dá falha, até porque vocês não querem ouvir o negócio. Falou em algum tipo de restrição financeira para Vênus, já dá, né? A gente tem que pensar por esse lado também, restrições financeiras, certo? Eu faço uma relação entre o eremita e Saturno, tá? É o Saturnão aqui. E aí, você precisando fazer escolhas, e essas escolhas sábias, mais maduras. Então eu vou falar de um jeito que vai servir para todo mundo. Esses exemplos que eu usei são exemplos só para que você entenda a vibe. Você precisa amadurecer para lidar com o seu dinheiro. Esse é o recado, tá? Essa é a sua casa 2. E essa vivência aí do amadurecer, expressa de N formas. Casa 3, a força. A força é o arcano regente do ano. A casa 3, ela é a casa de Gêmeos. E aí ela está ligada a movimentações, viagens, mudanças, conhecimento, aprendizado. Também a comunicação e o seu entorno. Como que você se relaciona com as pessoas que estão em volta, o seu entorno imediato. E aí você tem a força aqui. Mais um reforço do que eu estava falando ali, dos conflitos com outras pessoas, tá? E aí, em especial, as que estão mais próximas, né? Se você depende financeiramente da pessoa, mais ainda, mais conflito ainda. Você vai bater de frente. Não consigo tirar isso da cabeça. Você vai bater de frente com certas pessoas porque você vai querer que as suas vontades sejam preponderantes. Não vejo tanto a coisa aí tudo bem que vai aparecer aqui na mandala, calma, mas por enquanto não tem nada do equilíbrio e harmonia de Libra, não. É justamente o contrário, tá? É o contrário, pendendo para o oposto complementar, para Áries, tá? Se você tiver esses opostos, por exemplo, se você for Sol em Libra e Ascendente Áries, mais ainda, sabe? O contrário também, você vivenciando isso assim com muita força, esse tipo de disputa. Só que o recado você tem que preponderar. Mas você tem que estar disposta a bancar esses conflitos que você vai comprar com as outras pessoas. As pessoas próximas testando sua fé, sua resolução, sua disposição, sua criatividade, a força mesmo, a força de caráter, até a força física. Eles estão me mostrando um negócio na minha tela mental assim, hilário, que eu vou falar, tá? Que vai ficar de um exemplo ilustrativo para o tipo de coisa cotidiana e que às vezes pode ser idiota e que acontece e que pode te tirar do sério. Então, para você tomar cuidado com esse tipo de coisa, eles estão me mostrando você, independente do seu sexo, tá? E a outra pessoa, a mesma coisa. É alguém que mora com você,
seja da família, seja cônjuge, seja colega que divide apartamento, sei lá o quê, não interessa. Você e a pessoa, você tá na cozinha querendo abrir uma compota e aí não consegue abrir, aí a pessoa chega por trás de você e fica debochando. Ah, mas você não tem força para abrir o pote? Deixa aqui que eu resolvo. Esse deixa aqui que eu resolvo vai tirar vocês do sério, assim, de uma maneira que pode aparecer o próprio leão da força. Você encarnando o leão da força. Só que dependendo da situação, é aí que entra a beleza do arcano 8. Dependendo da situação, não vale comprar briga. Porque aqui a mulher da força, ela doma o leão. Ela doma os instintos, ela doma essa vontade louca de querer pular no pescoço da outra pessoa. A gente está dando aqui um exemplo, gente, vocês me trouxeram um exemplo assim maravilhoso, mas enfim. A gente está dando um exemplo bem bobo para vocês entenderem que... Eu adorei o exemplo. Para vocês entenderem que as menores coisas que não deveriam causar conflito nenhum, elas serão passíveis de conflito durante 2024. Então, toma cuidado com as pessoas que estão perto. A gente tem uma casa aqui na Mandala, que é a casa dos inimigos declarados. Eu tô louca pra gente chegar lá para eu poder falar sobre isso. Porque esses inimigos declarados... Ainda tem isso, você pode ter inimigos que você nem sabe que são. Tem um ditado, né? Me lembrem o ditado que eu quero, que eu não tô lembrando agora. que é tipo assim, com uma pessoa dessa, mais ou menos isso. Com uma pessoa dessa, quem é que precisa de inimigo? É essa energia. Só que vocês vão ter que pensar o seguinte, a pessoa, ela tá realmente nessa energia irritante ou é você? Ou é você que quer as coisas do seu jeito e você tá super acostumado a librianamente tentar lidar com os conflitos? Não, vamos ouvir todos os lados, todas as vozes, todos têm lugar de fala, não sei o que. Cara, mas tem situações que você simplesmente não vai conseguir. Eu tô rindo porque eu tô tentando imaginar vocês nessas situações. Sabe por quê? Porque eu sei que dói em vocês. A coisa de agir diplomaticamente é um valor que vocês têm. Em especial quando a pessoa está mais evoluída até espiritualmente falando. E aí, com certas pessoas não conseguir fazer isso, uau! Então o recado da casa 3 é: cuidado com quem você vai brigar. Porque tem brigas que não vale a pena. Você chega, entrega o pote para a pessoa, toma, abre o pote para mim. Já que você pode. Eu sou fracota, eu não consigo abrir o pote. Abre o pote para mim, né? E qualquer outra coisa que se apresentar, eles estão dizendo assim, não tenham... Eu vou falar mais uma vez, a gente pegou um exemplo bem esdrúxulo, mas falando mais sério, só que eu não consigo parar de rir, mas enfim. Não tenham medo, não tenham medo de pedir ajuda, tá? É sério, tá, gente? Minha família querida, do outro lado do véu, tem seres que são piadistas. E eles ficam fazendo piada dentro da minha cabeça. Além deles sequestrarem a minha pineal pra gente fazer os vídeos, eles ficam fazendo piada na minha cabeça
enquanto eu tô falando as coisas. É por isso que eu tô rindo deles agora, tá? É papo aqui de família, piada interna. Mas falando sério, vou tentar não rir. Falando sério, peça ajuda, tá? Porque você tem um lance na sua personalidade de por querer agradar, e querer agradar não é ruim, mas por querer agradar, assumir muitas responsabilidades que você não consegue assumir, tá? Que talvez até nem fosse para você assumir. Quem sabe delegar mais um pouco, em especial para essas pessoas que estão envolvidas no cotidiano. E aí o cotidiano pode ser pessoal e profissional, tá? Tanto faz. Delega mais. Porque eu estava falando muito de dinheiro, mas essa coisa do lidar com os valores internos com mais sabedoria inclui essa questão do quais brigas você vai comprar, tá? É o que eu tenho para dizer sobre a casa 3. Cuidado com as palavras também, lógico, né? Para você não ferir com as palavras. Bom, quem está na casa 4 é a própria Vênus, né? Sua regente. Aqui traduzida pela figura da imperatriz. Eu tenho as minhas questões com relação à imperatriz e a Vênus, tá? Para mim, a imperatriz é Deméter. É outra vibe. Mas eu vou ignorar a minha postura pessoal e vou considerar que é a Vênus na casa 4, tá? Até porque tem o símbolo da Vênus, né? Aqui no Age tem vários decks, tem o símbolo da Vênus, então tá bom. É Vênus Afrodite aqui. Fora que a Imperatriz, a Imperatriz é a própria casa 4. Então aqui ela tá, nossa, mega confortável. O que é a casa 4? Casa 4 é lar, no sentido metafórico. Casa, no sentido de imóvel mesmo. Família, a família de origem, a família adotiva, a família que você criou. Família é também a mãe, e aí em contrapartida 10 é o pai, é a mãe. E também podemos colocar aqui a ancestralidade. Questões com a constelação familiar, tá? Bom, 1000 significados aqui. Primeiro, mais óbvio, as librianas que desejam engravidar em 2024. Então, tem aqui, né, um favorecimento. Aí, independente de sexo, quem deseja um compromisso, até mesmo um casamento. E aí a gente tem outras posições aqui que confirmam isso. Então, quem quer um compromisso, você pode já conhecer a pessoa ou pode não conhecer, aí vem a conhecer e aí rapidamente firma esse compromisso, enfim. Então, tem aqui compromisso, tem a figura materna muito relevante no seu ano, esteja ela viva ou não, tá? Você lidando com essa figura, lidando cara a cara ou lidando com a memória dela, tá? E aí quando eu falo figura materna, por que eu prefiro falar figura materna? Porque tem gente que não conhece a mãe, mas assim,
não é só por isso. É porque várias mulheres podem ser essa pessoa. Você pode até ter tido a mãe, você conheceu a mãe, teve a mãe presente, mas você pode ter uma avó que foi importante, uma madrinha, uma tia, vocês estão entendendo? Então, uma mulher, uma figura materna, eles estão pedindo aqui para pegar uma particularidade. Até uma amiga que você tenha, que tem uma grande diferença de idade com relação a você. Aquela pessoa que, e aí independente de sexo, aquela pessoa que pega você no colo, sabe? Aquela pessoa que tem tanto carinho por você, que você sente ali que rola uma maternagem. É isso, tá? E também, independente de você ter filhos ou não, você nessa energia. Você assim com as outras pessoas. Você é assim com as outras pessoas. Só que isso vai estar mais ressaltado em 24. Acho até, por exemplo, eu não vejo assim que a tua vida social vai estar lá tão desanimada, não. Mas tem uma movimentação que vocês vão ver depois. Mas eu acho que vocês vão estar mais seletivos com os lugares que vão. Vocês não vão estar fazendo muitos movimentos. Tem movimentos pontuais, mas não necessariamente aquela coisa de você sair de manhã cedo, voltar só à noite e há 1001 atividades e não sei o quê. É óbvio que vai depender do seu trabalho, mas você vai estar uma pessoa mais caseira, curtindo a sua casa, curtindo o seu espaço, esse seu ninho, e inclusive investindo muito numa parada que você gosta, que é decoração. Investindo muito na beleza, né, dessa casa. A casa, para ser lar, ela tem que ter aí um aconchego, ela não pode ser só funcional, né? Tem algo além do funcional aqui, tá? Quem estiver interessado em mudança de casa tem um favorecimento. Por que eu tô dizendo quem estiver interessado? Porque eu percebo que tem um planejamento. Não é uma coisa tipo, mudei de casa. Não, tem um planejamento aqui. Então, se esse tema vem surgindo aí na sua cabeça, ele tá favorecido em 24. Agora, não necessariamente você vai conseguir fazer, você vai conseguir realizar em 24. Mas você vai movimentar o que puder ser movimentado, tá? Me deixem ver aqui o que mais. Eu acho que é isso, é o principal. É o principal, tá? A 5, vocês têm a Justiça, que é uma carta ao mesmo tempo estranha e ao mesmo tempo adequada para estar aqui. Vou explicar. A 5, eu amo a casa 5, e eu entendo muitíssimo bem dessa energia estranha. Já vou explicar para vocês. Casa 5 é uma casa que tem um monte de assuntos dentro. Ela é tradicionalmente chamada de a casa dos filhos e obras. Sim, mas ela tem outras questões ali. Amores, amizades, diversão, lazer, jogos. Essa ideia de você deixar algo para a posteridade, tá? A Justiça aqui, a Justiça é um arcano também que eu faço paralelo com o seu arquétipo, porque ela tem a balança. É uma carta que, por estar ligada à Justiça, ela está ligada a Júpiter. E aí, por que eu falei que ela é estranha e ao mesmo tempo não? Porque existe também uma energia jupiteriana dentro da 5. Quando você fala de diversão, de jogos, é uma casa que está linkada ao social já,
e o Júpiter é um planeta social, mas a casa natural do Júpiter é a 9, né? É Sagitário. Então, aqui tem... Por que eu falo que tem uma estranheza? Porque, ao mesmo tempo, a justiça passa uma ideia de seriedade. Por conta dela e de outras que estão aqui presentes, é que eu falei que você vai estar mais seletivo nas suas conexões em 24. Então, tem uma confirmação. E, ao mesmo tempo, uma casa que chama, né, por diversão, tem uma carta que é séria. Ok? Então, vocês vão estar, prefiro dizer assim, mais seletivos com as amizades, os ambientes que frequentam, para quem quer novos amores, né, com os amores, enfim. Tem uma coisa aqui de fazer uma separação do joio e do trigo. Se necessário, a espada vai ter que passar, né? Se você perceber que alguém não está agregando mais. Por outro lado, por ser uma carta que está ligada ao arquétipo de Libra, você em conexões mais harmoniosas e justas. Só que essas conexões mais harmoniosas, elas não vão acontecer num passe de mágica. Tem uma construção, tem um trabalho aqui envolvido, não é do nada, tá? Então, justamente por ter um trabalho envolvido e por a gente saber que tem ali dores de cabeça com pessoas próximas, mais uma vez, saiba comprar as suas brigas, porque nem todas vão valer a pena, tá? Eles estão pedindo para falar um outro negócio engraçado. Não é qualquer briga que vai valer a pena você perder o seu penteado. Mas é isso. É isso. As pessoas vão acusar você, sabe de quê? De pose. Tá com pose. Vou falar uma coisa que vai denunciar a minha idade. Uma expressão. Está com o rei na barriga. Na verdade, essa expressão é até anterior à minha época, porque eu falo expressões e gírias idosas. Vocês já devem ter percebido isso, né? Eu peguei da minha mãe, porque minha mãe falava gírias e expressões idosas que também não eram da época dela, então eu herdei tudo. Eu falo coisas assim. Então, é isso. Você vai se descabelar pra quê? Você só vai ter que se descabelar se valer muito a pena. Se valer a pena, vai, né? Vai fundo. A gente dá maior apoio. Mas não é por qualquer pessoa que você vai perder a sua pose, não. Na verdade, deveria ser sempre assim. Mas às vezes as coisas, né? As coisas têm uma razão para acontecer na hora que elas acontecem. Você vai prestar mais atenção nisso esse ano. Tem que dar um enfoque para isso esse ano. Agora, tá legal para relacionamentos? Tá. Só que tem aí um crivo da sua parte, tá? Você não vai sair se relacionando com qualquer pessoa, não. Pendurado na 6. Vamos falar sobre esse pendurado na 6. Porque a 6, ela é uma casa de rotina, cotidiano, a sua vida, a sua agenda, trabalho, saúde, cuidados com o corpo físico. E quando a gente estava falando do Sol, eu disse que eu ia trazer uma outra visão, né? Por que uma outra visão? Porque é o pendurado que está aqui. E é sim extremamente importante você se posicionar
e você ser essa pessoa que vai mostrar a sua essência para as outras pessoas, mas ao mesmo tempo pode ser que aquilo que você considera não seja assim tão relevante. Traduzindo tudo isso, é possível que você tenha que mudar alguns hábitos para poder estar com outras pessoas, para poder render melhor no trabalho, para poder ter mais saúde. Você vai ter que deixar para trás, desapegar de certas coisas, para você poder ter mais energia, mais disposição, mais possibilidades, mais portas abertas. Você tem que saber quando é que você vai comprar briga com alguém e quando não? Sim. Mas é mais do que isso. Você tem que saber se algo merece de fato que você compre briga. Não é só a pessoa, é o motivo da briga. Talvez você entre em conflito com alguém por causa de ideias engessadas que você tem. E aí, quando a gente está diante da energia do pendurado, não dá para ter ideia engessada. Porque, embora ele seja uma carta que mostra assim, até uma falta de movimento, ele está aqui nessa posição porque ele quis. Ele está aqui voluntariamente. Ele está aqui para alcançar um crescimento, para ter uma expansão de consciência. Por isso que ele tem aquela luz ali saindo da cabeça. Ele está se iluminando. Então, ele se colocou ali em certas situações de renúncia, porque quando a gente quer se iluminar, a gente tem que renunciar a uma série de coisas. Inclusive, a maior de todas, quem é você? Por isso que eu falei lá na frente, o eu maior e o pequeno eu. Quem é que vai governar a sua vida? Quem tem que governar a sua vida é o eu maior. Só que para a pessoa deixar isso acontecer, muitas vezes é um aprendizado. E muitas vezes tem que levar na cabeça ali, sendo o eu menor e fazendo escolhas erradas. Aí aqui no caso da casa 6, fazendo as coisas do cotidiano sempre do mesmo jeito e aí obviamente alcançando os mesmos resultados. Aí querendo alguma mudança, como é que vai ver alguma coisa diferente se não muda nada em termos de ponto de vista? Então você vai ter que fazer algumas renúncias no que diz respeito ao seu cotidiano. Você pode perguntar, que renúncias são essas? Eu não tenho a menor ideia. Porque aqui tem algo muito amplo. Eu posso pegar um exemplo só para vocês entenderem em termos de saúde. Por exemplo, mudar de perspectiva com relação a uma determinada dieta alimentar. E aí você tirar certos alimentos que não estão fazendo bem, e você trocar por outros, né? Uma mudança de ponto de vista. Algo assim que você talvez tenha criticado, sei lá, você tenha uma opinião formada. Vou pegar aqui um deboche que é comum que as pessoas façam. O pessoal que é fitness é debochado toda a vida, né? Só que a pessoa tá ali vivendo um cotidiano super regrado, né? E ninguém faz isso só por amor, né? Também faz na força do ódio. Claro. A pessoa tem uma necessidade também. E aí, de repente, você pode se tornar uma dessas pessoas. Imagina. Do nada. Entendeu? Mudança de ponto de vista. Você entender a realidade de uma outra maneira. Parar de ver a realidade como uma coisa estanque. Só vale aquilo que eu acredito, aquilo que eu concordo. Não.
Aí, nessas renúncias dentro do cotidiano, é que você vai conseguir acessar de fato, em 24, essa diplomacia que é tão cara para você. Por que eu digo isso? Porque tem o mago na 7. E o mago é, dentro do tarô, o grande construtor da realidade. A casa 7 é a sua casa. É a casa de Libra no zodíaco natural. É essa ideia do eu, ali na 1, e o outro, que é mais eu, a energia de Áries, do que o Sol ali na 1. Aí, quem está na sua energia? O mago. A 7, além de ser essa casa do outro, né? Quando a gente lida com o outro, quem é diferente de você, ela é uma casa que eu gosto de chamar de casa dos compromissos. Casamento, união estável, sociedade, clientela. Quem trabalha com clientes, os clientes estão aqui na 7, por exemplo. Aqui é aquela que eu fiquei rindo, é a casa dos inimigos declarados, tá? Aí tem o mago aqui. É o que eu tô falando, você vai achar inimigo onde você nem imagina que tem. Agora, isso pode ser num bom sentido, tá, gente? Eu tô usando esses termos, assim, mais clássicos. Essa história de falar de inimigo é uma parada bem medieval, né? Vou duelar, né? Você vai duelar contra alguém pelo amor da princesa, né? Uma parada assim, né? Quem são os inimigos de um ponto de vista mais moderno? Por exemplo, os colegas de trabalho que podem tirar uma oportunidade de você, né? A concorrência, se você for autônomo, empresário, né? E aí aqui tem essa coisa de... tudo bem, você vai estar super egoísta, mas ao mesmo tempo, tá, eu quero que o meu ponto de vista prevaleça, mas eu sei que eu tenho que mudar certas coisas. Eu sei que eu preciso da diplomacia nos meus relacionamentos. E eu quero relacionamentos, né? Você não está se divorciando da ideia de relacionamentos em geral. Você quer relacionamentos. Só que esses relacionamentos, em especial os da casa 7, que são mais compromissados, eles têm que, assim, você tem que sentir que a tua vida está avançando por conta deles. Porque se você não vir um avanço na tua vida, tem certas coisas que você vai preferir fazer só, tá? Aí entra a coisa que eu falei lá da espada da justiça. Vai ter aí relação que vai rodar. Porque a pessoa não agrega mais. Então você só vai querer quem agregue, quem acredita na sua força, quem acredita no seu potencial, quem acredita que você é capaz de fazer. Fora isso, esquece. Né? Tem essa seletividade maior. Você não, assim, você vai estar uma pessoa super receptiva. Quem é autorizado a entrar na sua casa, nossa, você vai ser o anfitrião, mas para a pessoa entrar na sua casa, ela vai ter que passar aí por uma entrevista, entendeu? É quase uma entrevista de emprego, vamos dizer. Porque tem uma questão aqui que eles estão falando para mim que vai ser necessária, você preservando muito a sua energia. Interessante isso. De um ponto de vista mais espiritual mesmo, tá? Não trocar energia com qualquer um.
faz sentido. Que eles estão dizendo que se trocar energia com qualquer um vai dar choque. Mas não é um choque bom, não é um choque legal. Vai dar choque no mau sentido. Temperança na 8. A 8 também é uma casa de valores, assim como a 2, só que ela mostra esse cenário aí. Como é que a gente vive os nossos valores do lado de fora? Então a 8 fala de tudo aquilo que é compartilhado. Compartilhado com as pessoas da 7. E aqui também num termo, assim, em termos mais financeiros, a 8 fala de heranças, de processo de justiça, de pensão, dinheiro inesperado, dinheiro de aposta, por exemplo. A 8 é a fonte de renda de quem é autônomo e empresário, porque é o povo da 7, é a clientela, né? Precisa ali de um fluxo. Então, com a temperança, eu vejo uma entrada de valores aí, a partir da 8. Vocês lembram que eu falei lá na 2? Se você depende de alguém. E aí essa entrada de dinheiro, ela não é só... Esse dinheiro não é só oriundo de quem você possa ser dependente. Aqui eu tô vendo que tem esforços da sua parte para ter outras rendas, ok? Você precisaria de uma renda principal e uma renda extra. No mínimo, uma. Seria bom ter uma renda extra. Se você já tem mais uma, tá? Por quê? Porque tem uma questão aqui de você precisar para planos futuros. Para você ter mais possibilidades, mais escolhas, nesse sentido. Não é no sentido de dificuldade que eu falei lá na 2, não. Que na 2 tem potenciais restrições. Você pode ter restrições por conta de falta de sabedoria, por conta de alguma crise econômica que a gente tenha. Pode, mas eu não vejo você numa situação severa de restrição. Mas aí você inventa um outro negócio para fazer. Aí entra essa outra renda. Que possibilita outras escolhas, possibilita movimentações. Por que eu digo isso? Por causa aqui da 9, que tem a roda da fortuna. Ainda na 8, como a 8 ela também tem a ver com autoconhecimento profundo, isso aí não vai ressoar para todos, tá? Mas alguns de vocês vão querer aprofundar nos estudos da espiritualidade como um todo, tá? Mas vamos dar destaque aí para a lei da atração, algum tipo de magia, ou mesmo trabalho com as frequências angélicas, tá? E aí a roda da fortuna na 9, a 9 é a casa de Júpiter Sagitário. Pode ser que você faça uma viagem importante. Essa viagem não necessariamente é para o exterior, mas ela pode ser. Ela é uma viagem assim, a distância é razoável, mas não necessariamente para o exterior.
E essas escolhas aí que eu tô falando tem a ver com o que eu disse também lá na 4, as mudanças, tá? Se você tá planejando uma mudança de casa, ou, sei lá, uma obra dentro de casa, é um planejamento que tá rolando. Então, criando melhores circunstâncias. E dentro dessa proposta de renda extra, você vai sentir também de fazer algum novo estudo. Por conta desta outra renda, você vai ter que adquirir algum conhecimento. Mas independente disso, tem abertura para novos conhecimentos em geral. Mas você vai estar numa disposição mais de aprofundar algo. Então não é, eu fiz um workshop e tal. Não, não é workshop. Não que você vá estar proibido de fazer algum workshop, mas é uma coisa mais duradoura. Não necessariamente eu sinto que seja um curso universitário. É uma coisa intermediária. Não demora tanto tempo assim. Enfim, você vai adaptar isso para sua realidade, mas é uma coisa aprofundada, que tem um movimento, que traz novas oportunidades para sua vida, que pode estar atrelada a uma renda extra, e aí a necessidade de ter novos conhecimentos, mas só pode estar atrelada à renda extra, não necessariamente. Às vezes você pode fazer por gosto. Tô sentindo essa necessidade. Tudo bem, tá? Diabo na 10. Diabo na 10. A casa 10 é uma casa bastante rica, mas como a gente está lidando com o período de um ano aqui, eu gosto de enxergar ela de um jeito um pouquinho diferente, como eu enxergo quando eu estou fazendo leitura de mapa natal, por exemplo. Aqui ela é o ponto onde você tem que chegar. Ela é um ponto importante. Você saiu lá da casa 1. Você tem lá toda a energia disponível da casa 1. Aqui você precisa chegar num lugar de materialização. Quer dizer, em 24, você vai sentir uma necessidade visceral de concretizar algo novo. Se passa o ano, chega ao final do ano, você vê que foi mais do mesmo, você vai ficar triste, insatisfeito. Você tem que ter a sensação de que você realizou alguma coisa. De no futuro você lembrar, 24 foi o ano de tal coisa. Foi o ano que eu fiz tal coisa. Aqui tem uma ligação direta lá com a 4, Se tiver aí essa história de filho, você vai pensar, 24 foi o ano que meu filho nasceu, entendeu? Tem ali uma marcação. Mas pode ser qualquer outra obra, E aí, obra num sentido geral. Obra dentro da casa, obra no sentido de você produzir alguma coisa artística ou um projeto profissional, É a obra. É essa coisa que sai de você. Muito cuidado, mas muito cuidado com as crenças limitantes, com pensamentos que você gosta de ter, de auto-boicote, que às vezes, você mesmo se leva a achar que você não é capaz de tal coisa.
Cuidado com isso, tá? Tem aqui um mecanismo de auto-boicote muito, né, presente. Carro na 11. A 11 é uma casa de grupos, todos os grupos onde você possa estar inserido, todos mesmo. E aí foi por conta desse carro aqui que eu falei que a sua vida social vai estar lá movimentada, mas não dá para dizer que vai estar animada. Você vai estar mais seletivo. Mas você pode ter movimentações e ver a chegada de novas pessoas na sua vida através dos grupos de que você participa. No sentido de conhecer gente que tem um pensamento ali parecido com o seu, novas amizades, até mesmo viagens. Aí sim, fazer um workshop com pessoas de um determinado grupo, receber a indicação de algo de um grupo, as suas atividades em grupo, fazendo a sua vida caminhar, fazendo você ver outras opções, dando para você a coragem necessária para você criar aquilo que você quer criar. E não terminar o ano numa energia engessada, com a sensação de que foi mais do mesmo, tá? Então dá para dizer que toda vez que você precisar de um ânimo, volte-se para grupos. E para finalizar, Hierofante na 12. A 12 é uma casa profundamente espiritual. Todas as casas de água são a 4, a 8 e a 12, mas a 12, como é a casa de peixes, Netuno, é a que está mais profundamente conectada com a nossa transcendência. E aí, tendo o Hierofante aqui, é outro aceno para essa questão que eu falei de estudos sobre a espiritualidade, tá? Mas eu não acho que todos vocês vão querer estudar algo, mas vocês vão querer estar inseridos num contexto espiritual, da forma como vocês entendem isso, tá? Mas alguns de vocês podem fazer uma transição de carreira para algo conectado, como por exemplo, você se tornar um terapeuta holístico, ou você receber algum tipo de insight da espiritualidade sobre as mudanças que você tem que fazer lá na 6, no seu cotidiano. A espiritualidade falar abertamente ou intuir o que é que você tem que ver de um jeito diferente. Então você vai ter que estar muito aberto aos conselhos da espiritualidade. E tem aqui uma questão de ir atrás de mais conhecimento para quem ressoar com isso, porque tem uma coisa de você se disponibilizar a acreditar. Exemplo. Por que você está acreditando no que eu estou falando? É porque aí eu tenho uma autoridade, né? Eu trabalho com isso, aí eu tenho um canal, né? Eu tenho meus mentores. E aí tem outra coisa também, tem muito respaldo das cartas. Se eu chegasse aqui e falasse pá, talvez você não acreditasse. Você acredita porque tem
A carta é como se a carta me desse aqui um aval. Eu não preciso da carta, mas tem gente que gosta da carta. Por isso que volta e meia aparece alguém aqui nos comentários. Mas eu queria ver a carta. Eu não quero, né? Não querem ver a minha beleza. Nossa, que lástima. Aí que preferem ver a carta. Aí não adianta eu mostrar a carta. Quer ver a mesa, né? Quer ver a mesa. Porque aí se olhar a mesa, aí... Porra, olha lá a mesa. Aí vai acreditar. Como se entendesse alguma coisa que está na mesa. Enfim. Tô brincando, mas é para você entender. Você tem que ter o seu próprio aval. Não é porque eu falei, que é o outro Beltrano aí que você vai ouvir falou. Aí a Bia falou tal coisa, o Beltrano falou essa, fulana falou sei lá o quê. Aí você faz uma zona na cabeça. Quem falou, né? Ou sei lá, foi num centro espírita. Aí, o caboclo falou pra mim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, não estou desmerecendo absolutamente nada, só que com o hierofante aqui, você tem que ser a própria voz. Você tem que ouvir a sua própria voz, ouvir a voz do seu eu sou. Mais na cara do que esse hierofante aqui não tem. É você ouvindo a sua voz, você confiando na sua intuição, nos recados que você mesmo recebe. E se você precisar estudar para que isso aconteça, maravilha. Se você precisar frequentar algum local para que isso aconteça, maravilha. Você vai fazer aquilo que for necessário, mas você tem que confiar na sua voz. E aí tem um link lá com o Sol. Você tem que confiar ao seu eu maior a direção da sua vida. Tá? Vamos ver quem é o regente. O regente é a estrela. E aí eu vou pegar aqui os menores. Os menores estão aqui. Vou tirar com os menores uma mensagem da estrela para o seu ano e para dezembro de 23 também. Cinco de ouros. Interessante 5 de ouros aqui, porque eu estava falando da coisa de restrição financeira, né? Você vai ter que confiar. Você vai ter que confiar em algo maior. Que esse algo maior ele vai precisar reger as suas decisões. Então, quando você não souber decidir algo, em especial se for algo material, peça orientação espiritual. Tente não se apressar para responder alguma coisa. Você para, silencia, faz uma oração para você receber aquilo que é o adequado. E também tem aqui uma conversa com a questão que eu falei das crenças limitantes. Você não acredita que você possa alcançar certos sonhos. Você acha que você está muito distante deles. Você tem que passar a acreditar. Acreditar e confiar. 24 é um ano... falando assim, no geral, né? Independente de signos. 24 é um ano que vai ser um grande teste de fé para as pessoas. Existem razões astrológicas para isso, existem informações mediúnicas que eu recebi, que confirmam isso, enfim.
Eu vou falar sobre essas coisas ainda aqui no canal, depois que eu completar as mandalas. Por enquanto, saiba disso. É um ano de um grande teste de fé. E aqui você está recebendo essa mensagem, particularmente. Você vai precisar de fé, né? Fé de que as coisas vão dar certo. Em especial no que diz respeito ao mundo da matéria, tá? Mas aí tem essa questão de quem vai dirigir a sua vida é algo maior. Se você entrega a chave do seu carro para o seu eu sou, você vai estar bem. Se você ficar muito nas escolhas do ego e somente as escolhas dele, aí vem problemas. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Curtiu? Deixa o seu like, comenta, compartilha, assina o canal, ativa o sininho. Feliz Natal para todos, feliz Ano Novo. Nos vemos no próximo vídeo. Arro.